sociais. Nós estamos no grupo espírita Sementeiro de Luz e hoje nós temos um convite muito especial para estudarmos em 2 encontros essa obra maravilhosa por meio das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, Paulo e Estevão, que é um episódio do cristianismo primitivo, para nós podermos entender como eram as relações dos primeiros cristãos para com os ensinamentos de Jesus e também com a espiritualidade naquela época. Essa obra maravilhosa que vem por meio do chamado quinto evangelista, o Emmanuel, chamado assim de forma muito carinhosa, obviamente, pelos nossos estudiosos espíritas, em que ele vem nos contar essas histórias do cristianismo nascente. Então, eis aqui, nós estamos com essa proposta para essa noite e teremos a continuidade dela no encontro futuro, para nós entrarmos em contato com a espiritualidade superior e principalmente com o nosso Mestre Jesus. Vamos elevar os nossos pensamentos. Para quem está em casa e quiser colocar água para ser fluidificada pela espiritualidade, pode ficar à vontade. O pessoal vai até a sua casa também para poder fazer a fluidificação da água. Vamos elevar o nosso pensamento. Mestre amado Jesus, agradecemos por esta noite, por estarmos reunidos em corações fraternos, a fim de estudarmos esta obra maravilhosa, por meio das mãos de Paulo, em que ele descreveu a aplicabilidade, Senhor, da Tua palavra bondosa aos gentios. Solicitamos humildemente o apoio da espiritualidade bondosa desta casa, para que nos oriente e encaminhe o pensamento e o coração, a fim de que possamos esclarecer toda a atividade desta noite. Agradecendo por Tua autorização magnânima, pedimos a permissão para iniciar o estudo desta noite, pedindo também por todos os nossos irmãos que se encontram na rua neste frio, sem comida, sem água. Pedimos em favor de todos, Senhor, que a caridade possa ser estendida até eles e também sobre todos nós, trabalhadores da Tua seara. Que assim seja. Muito bem. Então, eu gostaria de começar a nossa reflexão desta noite com o capítulo 3 do Boa Nova, que é o nosso amigo Humberto de Campos, o espírito também chama conhecido por Irmão X, e narra uma história sobre Jesus. Logo no início do ano 30, os primeiros tempos do ano 30, Jesus se dirige ao deserto da Galileia. E lá tem um encontro com o seu primo de segundo grau, João Batista. Todos nós estamos familiarizados com esses nomes. E de lá, orando e jejuando, parte sozinho em peregrinação para Jerusalém. E aportando em Jerusalém, logo nas primeiras partes da manhã, após dormir no deserto, ele está sentado às beiras do templo judeu, dentro da cidade de Jerusalém. Esse templo, ele tinha um mármore verde, azulado, maravilhoso, construído por Herodes, terminado ali por volta do ano 4. Esse templo era objeto de orgulho de todo judeu naquela época. E ali sentado está alguns sacerdotes e pensadores ociosos do judaísmo daquela época, visualizando aquela figura enigmática, também majestosa de Jesus. Se aproximam dele, um deles chamado Hanan, que posteriormente seria o juiz, que entregaria Jesus às mãos de Pilatos, pedindo a crucificação dele. Ele diz assim, se aproxima de Jesus e diz: Galileu, o que fazes aqui? O que está fazendo aqui em Jerusalém? Jesus, de forma muito humilde, responde a Hanan, dizendo assim: busco a fundação do reino de Deus. Reino de Deus?
que venha a ser isso? Que venha a ser o reino de Deus? Jesus responde: o reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. E essa passagem, logo após isso, essa conversação entre o Hanan e Jesus, Hanan continua interpelando Jesus, dizendo que quem seria ele? Porque ele era um galileu, pobre, sem nenhuma possibilidade de construção, de igual aos olhos do mundo material, do mundo do poder, do mundo das riquezas materiais, físicas, do dinheiro. Ele não era ninguém. Então Hanan faz essa interpelação para Jesus e diz assim: quem serão aqueles que virão para poder ajudar o seu reino? Você está falando que vai construir um reino? Então quem são esses que vão construir junto a ti? Por acaso você é amigo de algum príncipe? Será que você é amigo de algum favorecido das cadeiras de Roma? Jesus responde assim: meus apoiadores virão de todos os lugares, de forma firme. E Hanan fica assustado com aquilo. Diz: sim, seus apoiadores devem ser tolos e idiotas, né? Agora me diz como é que você vai construir o reino de Deus, porque nenhuma estátua perfeita foi construída com lama apodrecida. Então Jesus responde para ele, dizendo assim: não há mármore mais perfeito do que o do sentimento do coração, e não há cinzel superior ao da boa vontade. Então eu queria começar com esse pensamento e trazer esse conhecimento dos dias de hoje. Porque todo aquele que recebe a boa nova, que recebe o conhecimento do Evangelho e é verdadeiramente tocado por ele, não estou dizendo só aquelas pessoas que leem o Evangelho e dizem: olha que lindo, que palavras filosóficas. Não. Estou me referindo àqueles que leem efetivamente o Evangelho e captam essas verdades espirituais, colocando-as no coração e na conduta do dia a dia. Esse homem, essa mulher, essas pessoas a que Jesus se referia que viriam em seu auxílio na construção do reino, esses não podem considerar o reino material superior ao espiritual. Mas é o que muitos de nós temos feito há mais de 2000 anos, desde que esse conhecimento veio para nós, por meio das ações abençoadas de Jesus. Nós sempre demos mais importância ao reino material em detrimento ao espiritual. E o mais interessante é que logo depois desse episódio com Hanan, Jesus sai caminhando para a Galileia, porque ele havia percebido que as construções de pedra no templo interior do homem, me refiro disso como uma metáfora, tá? Os templos de pedra das ilusões materiais, das ilusões de poder, das ilusões da riqueza, estavam empedernindo, endurecendo os corações naquele local. Ele vai embora para Galileia. Na Galileia é um local de gente simples, um local de pescadores, de pessoas com pouca instrução, de vales de leprosos. E lá ele inicia o ministério de curas e de ensinamentos dele, para só depois, na Judéia, retornando a Jerusalém, realizar o seu ministério em que ele desafia as autoridades temporais da terra, mostrando que nem a morte, nem os flagelos da vida podem superar o reino, esta obra divina no coração dos homens. Eu queria iniciar com essa reflexão, porque ela é muito importante para nós entendermos Paulo. Paulo era um homem que detinha todos os elementos específicos
do poder passageiro da terra. Ele tinha intelectualidade, porque tinha uma formação grega, era um filósofo. Tinha uma formação religiosa, ocupava um dos mais altos cargos do Sinédrio, que é como se fosse um tribunal de contas e ao mesmo tempo também um tribunal divino e também um tribunal judiciário. Então você pensa ocupar uma posição dessa, uma posição de poder muito forte, uma posição de poder que poucos atingem, e ele atingiu isso muito novo. Então ele é um prodígio. Então ele detinha a filosofia, era um letrado, ele detinha o sacerdócio e o conhecimento profundo da lei de justiça implantada por Moisés por meio de inspiração divina. E ao mesmo tempo também detinha a cidadania romana, que é como fosse um cargo de socialite. Então eu sou cidadão romano, sou uma pessoa importante socialmente falando, porque quem detinha a posição de cidadão romano detinha inclusive um julgamento diferenciado quando processado pelo Estado. Até a sua prisão era diferente. Tinha direito até de recorrer a César, pessoalmente. Coisa que, para réis mortais que não eram cidadãos romanos, isso não acontecia. Você ia para as galeras, era feito escravo e ninguém te via mais. Dava tchau, socialmente falando. Então Paulo, ele tem essas três nuances. E essas três nuances, muitas vezes, nós sabemos que a riqueza, as importâncias materiais, as ilusões do poder e mesmo algumas posições sociais de destaque levam o homem, como dizem muito bem os espíritos, à ruína, porque exacerbam o orgulho e a vaidade. Não é porque os bens, eu quero deixar claro, tá? O Espiritismo não prega miséria. O Espiritismo só diz assim pra gente: olha, os elementos materiais são neutros. Depende da finalidade que você dá a eles. Você pode usá-los muito bem, pode usar o poder muito bem, não é isso? Como pode usá-lo para o mal. Pode usá-lo para auxiliar os que estão necessitados, como pode usá-lo para poder oprimi-los. Então Paulo, ele vive esses três mundos em antagonismo, inicialmente falando. Vou até usar, eu estou usando Paulo aqui o tempo todo, vamos falar de Saulo, né? Saulo de Tarso, vive esses três mundos, num antagonismo, num conflito claro com os ensinamentos do Cristo. Se fosse Paulo conversando com Jesus ali, naquele momento, no lugar de Hanã, as palavras dele possivelmente teriam sido as mesmas. Muitos de nós são como Hanã. Então, feita essa introdução, queria mostrar aqui essa nossa apresentação, nessa introdução, essa obra. Eu queria deixar claro que as imagens são todas retiradas da internet, tá? Do filme Paulo Apóstolo do Cristo, tá? Questão aí de direitos autorais, eles estão preservados, tá bom? Então, qual que é o vínculo e a importância dessa obra? Essa obra, Paulo Estevão, ela mostra para nós um complemento de acontecimentos que não estão narrados no livro do Atos dos Apóstolos. E aí eu queria fazer um esclarecimento com vocês, principalmente você que está em casa aí. Se você tem uma Bíblia na sua casa, você que é espírita, normalmente os espíritas às vezes não têm, né? O espírita, ele não é acostumado a ler a Bíblia, em que pese ser uma parte crucial de nossa doutrina, que é o ensinamento do Cristo, que está relacionado dentro dos Evangelhos e também dentro do Antigo Testamento, porque se nós somos cristãos, nós somos primos do judaísmo, somos primos de primeiro grau. É importante ler
o Antigo Testamento e o Novo também. E mais importante ainda, ler o Pentateuco Espírita para de forma sistemática, sistêmico, você ter uma compreensão global do ensinamento do Cristo e dos Espíritos. Isso é muito importante. Se nós queremos realmente aprofundar no conhecimento do Cristo, isso é muito importante. Então, quando você pega a sua Bíblia aí na sua casa, você espírita, que está falando assim, meu Deus, eu não sei por onde que eu começo a ler, porque eu tenho 5 livros do Allan Kardec, eu tenho pelo menos 5 obras do Emmanuel, mais 13 do André Luiz, mais uma miríade aí de umas 4 da Ivone Pereira do Amaral. Amaral Pereira, né? Eu sempre falo errado. Ivone Amaral Pereira. Gente, comecem pelo começo. Comecem lendo o Livro dos Espíritos. E leiam também de forma conjugada o Novo Testamento, para você se familiarizar com esses assuntos. É muito importante. Os espíritas hoje não sabem ler a Bíblia. Uma coisa preocupante, que somos cristãos. Então faço questão de convidar a todos nós, inclusive eu mesmo, para a gente poder ler em conjunto e estudar isso em conjunto. Parte importantíssima da nossa doutrina está na raiz do conhecimento do Cristo. E essa obra do Paulo Estevam mostra muito para nós como que era o relacionamento dos primeiros cristãos. Então, se nós, espíritas cristãos, vamos nos denominar assim, somos seguidores do Cristo, e nós somos os cristãos redivivos, renovados, reformulados. Isso quer dizer então que nós, a nossa doutrina, revive de uma forma, digo, moderna, atualizada, o que o cristianismo primitivo fazia. Então nós vamos ver isso aqui nessa obra. Olha a importância dessa obra. Praticamos caridade? Sim, toda casa pratica. Não é? Distribuímos o pão, não é isso? Distribuímos a sopa? Realizamos atendimento fraterno? Não é? Realizamos atendimentos diversos? Passe. Mas fazer lá também, lá na casa do caminho, na casa de Pedro. Você sabia disso? Lá na casa de Pedro, chamado de casa do caminho, que não se chamava igreja inicialmente, chamava-se os homens do caminho. E vocês vão entender o porquê, nós vamos explicar aqui. Os homens do caminho. Então lá nessa casa, inicialmente, distribuía-se pão, água, que hoje nós chamamos de água fluidificada, mas na época era a mesma coisa, de imposição de mãos. Impunha-se as mãos na água para poder entregar ao enfermo. Ou melhor, impunha-se as mãos diretamente sobre eles para poder galgar um efeito curativo. Tem alguma diferença do espiritismo de hoje? Eu acho que não. E sobretudo, era um local em que se socorria os corações sofridos. Mulheres que haviam perdido seus maridos. Mulheres com vários filhos, sem a possibilidade de colocar-lhes o pão na boca. Homens desvalidos, esquálidos de toda sorte. Então tudo isso era atendido nas casas primitivas desse cristianismo primitivo. E tudo isso está referenciado nessa obra. Por isso que é a importância da gente ler o Paulo Estevam. Tem gente que lê Paulo Estevam todo ano. Eu estou querendo ler também, para poder ver se a gente consegue colocar um pouquinho dentro da nossa vida. Tão difícil. Mas é quando a gente vê as dificuldades da vida, a gente vai lendo as dificuldades de Paulo, né? Agora eu estou lendo, eu li Ave Cristo umas 4 vezes, aí eu estou lendo agora há 2000 anos mais 2, e estou lendo 50 anos depois, né? E a gente vê a dificuldade dos cristãos da primeira hora, e a gente fala, gente, é uma dificuldade. Mas a maior parte de nós tem facilidade. A vida está muito difícil. Não é possível. Não, essa situação aqui ela é muito complicada, eu não vou fazer. Mas quando a gente lê
o Paulo. E a gente vê os percalços por que ele passou. Um homem rico. Ele era rico. E você sabe o que ele fez depois? Vendia tapeçaria. Rude do ponto de vista físico, para um homem que moralmente e filosoficamente falando é um espetáculo, reduzido a uma atividade, como se diz, fisicamente rude. Como que isso não mexe com o espírito? Se este espírito não tiver uma convicção de sua missão na Terra e do desempenho de suas funções. É isso que a gente vê aqui. Vou mostrar para vocês. Vou falar desses vínculos, dessa importância. O Atos dos Apóstolos. O Paulo e Estevão, ele é um livro sobre Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, para quem não sabe, foi escrito por Lucas, ok? Que também é discípulo direto de Paulo. Tanto isso é verdade que a forma de escrita de Lucas, que nós consideramos Lucas como um dos estudiosos, né, da cristologia, eu diria, né, um dos evangelistas. Ele é o mais poético de todos, é o mais extenso, mais longo, que fala com mais detalhes sobre a infância do Cristo, que fala com mais detalhes também sobre as curas, tem mais de 27 lá. Mas, sobretudo, a característica principal de Lucas é dele escrever para os que não eram judeus. Isso é influência de Paulo. Que Paulo teve uma certa rixa com um cara chamado Tiago, filho de Alfeu, que vocês conhecem como Tiago Menor, irmão de Mateus, não é isso? Tiago, filho de Alfeu, é irmão de Mateus, também chamado de Levi. Eles tiveram uma rusga. Isso está bem referenciado também lá no capítulo 14 do Atos dos Apóstolos. Você sabe por quê? Porque Tiago, o irmão de Mateus, queria fazer com que os cristãos, para serem admitidos dentro da cristandade, fossem circuncidados e seguissem alguns preceitos da lei. Quando eu falar lei, tá? Entenda os 5 primeiros livros da Bíblia, combinado? 5 primeiros livros, chamado Torá, a lei. E Paulo diz assim: não, o cristianismo tem que ser uma história apartada. E é por isso que muitas vezes, enquanto os textos de Mateus, que é irmão do Tiago, são muito carregados de elementos hebraizantes, elementos hebreus, os textos de Paulo não são. Quando você lê as cartas de Paulo, lê a carta de Paulo aos Coríntios 1 e 2 para você ver. A carta dele é uma carta extremamente prática. Pega lá, pega para você poder ler. É uma carta da vivência do Cristo no dia a dia. Mateus escreve para os judeus. Marcos mostra um Cristo em atividade, um Cristo em ação. Lucas, muito poético, um Cristo de muitas curas e tal, de muitas ações, mas um Cristo voltado aos gentios. João mostra já mais um caráter espiritual de Jesus. Paulo mostra um caráter prático. Muito prático. Um Cristo para ser colocado na vida nossa, no dia a dia. São 14 cartas. Fica o convite para a gente poder ler um pouquinho. E entendendo isso juntamente com a doutrina espírita. É importantíssimo. E o Atos dos Apóstolos, ele mostra uma cronologia, ele é cronológico mesmo. Cronologia não é tempo, construção de tempo. Mostra para nós como é que é a construção do cristianismo. Porque o cristianismo, como toda atividade humana, ele não nasceu de uma hora para outra. É demorado. É uma construção. É uma construção que demora um lapso temporal, que encontra elementos
de contraposição. Encontra sim. Toda ideia nova encontra uma ideia contrapositora, de mesmo elemento, com a mesma força. E se uma coletividade abraçar essa ideia nova, ela passa. Então, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, que o Paulo e Estevão é sobre isso também, você encontra essa cronologia. Como que foi? Por exemplo, hoje nós somos espíritas cristãos, não somos? Cristãos, não somos? Mas os cristãos, eles não eram chamados de cristãos. Lucas, junto com Paulo, deu essa ideia, um dia. Os cristãos. Mas eram chamados de homens do caminho. Ou só, simplesmente, o pessoal do caminho. E você vai ver isso lá na obra Paulo e Estevão, com mais riqueza de detalhe, para você poder entender como é que isso foi criado. E principalmente o caráter moral das ações desses homens do caminho, os primeiros cristãos, como que era isso naquela época. E a personagem central pode falar quem for. Você pode falar o que for. São 28 capítulos. Eu li. Mas a personagem central é Paulo. Tem muita dissidência sobre isso. Alguns dizem que é Atos dos Apóstolos, aí já diz já que é de todos os apóstolos e tal. Meu amigo, você pode ver, o centro do negócio é Paulo. Pode ler, vai por mim. Você vai encontrar lá Paulo como personagem central. Interessantíssimo. Fala das viagens dele. Vai falar também da briga que ele teve juntamente com o Barnabé. Que tinha um cara chamado um tal de João Marcos. Você conhece como Marcos, o evangelista, que era muito novo, mas que não gostava de trabalho braçal. Aí ele e Paulo tem uma briga lá, porque João Marcos não queria distribuir pão e comida, não queria fazer caridade, porque Maria Marcos, a mãe dele, tá? A prima de Barnabé, era uma pessoa bem de vida. Então João Marcos falou assim: não, esse negócio de fazer caridade comigo não. Aí Paulo falou assim: então você pode ir para o seu caminho, eu fico com ele. Você poder ver a importância disso. E tudo isso está lá no Atos dos Apóstolos. Mas no Paulo e Estevão você vai encontrar muito mais elemento sobre isso lá. Então é interessantíssimo porque você lê. Gente, olha só que proposta bacana. Você vai pegar um livro da Bíblia. E aí eu até falei assim, eu acabei não terminando. Mas quando você pega a Bíblia, se você pegar, e aí eu recomendo a Bíblia de Jerusalém, tá? Não estou ganhando nada com isso, só porque eu acho que é uma Bíblia mais ecumênica. É uma Bíblia que ela tem uma tradução mais de elementos gerais, sem uma linha em específico, nem católica, nem protestante, tá certo? É uma Bíblia que ela tem uma tradução muito boa. Pega a Bíblia de Jerusalém. Se você quiser uma Bíblia mais atualizada, um palavreado mais de jovem, aquele negócio assim, aí você pega a NVT, versão atualizada, né? A nova versão transformadora, que é uma Bíblia protestante, muito boa também. Tá bom? No mercado nós temos 22 hoje no Brasil. 22. Então você pode escolher a seu bel prazer e você vai ver que as mesmas passagens têm uma descrição diferente. 22 traduções. Um negócio impressionante. E o que é que eu estou querendo expressar isso com vocês? Digo, frisar. É porque, do mesmo modo, nós não falamos da cronologia do cristianismo nascente? Porque hoje a gente tem muito livro, não tem? Então a gente pega aqui, ó, isso aqui, né? Livro digital aqui dentro tem tantos mil livros, não é assim? Você pega o celular e tem o livro e tal, e aí você pode ler a hora que você quiser. Mas naquela época não era assim. A prensa, ela surgiu em 1600. É isso. Você vai falando certo, tá? Vai falando errado aí, pode me corrigir. Então, os textos do cristianismo que chegaram para nós também foram uma construção conjunta. E você vê isso lá na obra do Paulo e Estevão, justamente quando ele está no cárcere em Roma, ele escrevendo as cartas aos hebreus, aos coríntios, aos romanos. E ele escreve em conjunto.
Então essas obras são obras conjuntas, princípio da solidariedade, não é? Lei da solidariedade, não é? Não está lá? Na terceira parte, na quarta parte do Livro dos Espíritos? Não tem? Parece a escada de Jacó, né? Eu sempre falo errado. É Jacó ou é Jó? Jacó? Parece a escada de Jacó. Aquele sonho, né, que ele tem, em que espíritos sobem e descem, anjos, né? Sobem e descem nessa grande escala espiritual, auxiliando, mostrando que aqueles que estão em dificuldade, em ignorância espiritual, são auxiliados por aqueles que já os precederam dentro da evolução, um princípio de solidariedade universal. Então, se eu estou mais adiantado, eu auxilio aqueles que ainda estão dentro das ignorâncias espirituais. Você vê isso em Paulo Estevão, uma construção conjunta dessa obra, impressionante. E não apenas isso, você tem também essa relevância histórica e religiosa, tá? Porque você vê essas personagens atuando nesse dia a dia, e você também consegue entrever essa linha do tempo. Então, a linha do tempo de Atos dos Apóstolos, pessoal, ela vai da morte do Cristo, da última aparição dele, ok? E começa já ali próximo do Pentecostes e vai até nas proximidades da morte de Paulo. E não descreve a morte de Paulo. Atos dos Apóstolos, pode procurar, não descreve a morte de Paulo. Porque Lucas provavelmente entendeu que muito mais importante era, inspirado pelo alto, pela espiritualidade bondosa, e muito mais importante era significar, ou seja, colocar claro o ensinamento do Cristo e esses feitos que o Paulo realizou para poder levar esse ensinamento até os povos gentios. E vou falar mais para vocês. Se os apóstolos, dentro dos 12 apóstolos ali, nem todos são evangelistas. Evangelista mesmo, dos apóstolos, são Mateus e João. Marcos não viveu a época de Jesus. Há uma controvérsia sobre isso. Dizem que ele é um menino, né? Escrito lá em Lucas, que quando Jesus é preso, ele sai correndo com a violência que acontece na prisão de Jesus. Sai correndo inclusive nu. Está lá, no Lucas. Não lembro o capítulo. Marcos não é apóstolo. Lucas também não é apóstolo. Lucas não conheceu Jesus pessoalmente. Paulo também não, ou melhor. Temos que relativizar isso. A visão de Paulo de Jesus no deserto deve ser o equivalente a um homem olhar para 1000 sóis ao mesmo tempo. Uma majestade sem igual. Não o corpo de ter ficado cego. Então é legal perceber isso. Na obra você entende isso. A obra do Paulo Estevão começa no ano 34. Então, Atos dos Apóstolos é de 33 até por volta de 65, 68. Nas Bíblias protestantes, vocês vão achar a morte de Paulo no ano de 68, tá? Nas Bíblias mais ecumênicas e tal, no ano de 65. Vai depender. Não tem uma divergência sobre isso. Tá bom? Na obra, você não vai encontrar. Você vai encontrar a data que a obra começa e vai perceber que a obra vai até o momento em que Paulo morre, né? Mas deve ser por volta do ano 65, 68. Isso não importa, o que importa mesmo é a mensagem. Ok? Essa obra então ela mostra para nós contextos, essas narrativas, complementos, essas informações gerais, tá? E aí vem a importância dessa obra, que é onde eu quero inclusive finalizar por hoje, tá bom? Já temos 35 minutos, não vou passar muito mais, para a gente poder passar
desse nosso encontro. Então, qual é a importância dessa obra? Essa obra transpõe o cristianismo verdadeiramente vivido no dia de hoje, num formato de linguagem muito mais palatável, em que você que lê a obra Paulo Estevão consegue ser o interlocutor, ele consegue se enxergar ali junto com aquelas personagens. E se convicto verdadeiramente pelo coração, consegue colocar isso em prática. Então ela traz isso para nós. Essa obra ela faz isso. Por vezes, quando a gente lê há 2000 anos, eu me imagino caminhando com Públio atrás de Jesus, lá na beira do Genezaré. Vai saber se nós tivemos essa oportunidade. Será? Nós tivemos? Perdemos? Ou será que nem nos importávamos com isso? São reflexões para cada coração. Mas fato é que, como eu disse, complementa o livro dos apóstolos e descreve as personalidades que eram presentes naquela época, para você poder entender o contexto histórico também e saber se situar o que estava acontecendo naquela época. Tá? Vou finalizar por aqui hoje. Já foram 35 minutos. Tá? E nosso próximo encontro, que deve ser dado aqui mais ou menos umas 2 semanas, nós vamos discutir um pouco sobre o que é ser cristão. Será que ser cristão é apenas dizer que eu acredito no Cristo? Qual será a extensão desses ensinamentos do Cristo dentro da minha vida? Não, a gente vai trabalhar isso. E principalmente, por que tem tantas doutrinas cristãs diferentes? Essa obra ajuda a gente a entender isso. Vocês vão entender o porquê, inclusive, da dissidência entre os cristãos de hoje, em que pede o respeito mútuo, né, e da liberdade de consciência dada pelo Espiritismo, dentro das várias nuances, inclusive do próprio Espiritismo. Tá? Nós vamos entender o porquê de tantas dissidências. Essa obra fala sobre isso. Tá? E em que contexto também, ou seja, em que circunstância que os ensinamentos do Cristo foram dados, como é que eles eram vividos pelos cristãos. Eu deixo esse convite aí para você que está em casa, nos assistindo, para que faça a leitura do livro Paulo Estevão. Inicie a leitura do Paulo Estevão, dá tempo, são 2 semanas. Você pode iniciar a fazer a leitura e pode fazer também a leitura do Atos dos Apóstolos. São 28 capítulos, dá tempo de ler rapidinho. Tá bom? Vamos encerrar aqui por aqui hoje. Vamos colocar, para quem não colocou água fluidificada, ainda dá tempo. A espiritualidade está a postos aí para poder fazer o trabalho aí de fluidificação da água. Tá bom? Vamos encerrar fazendo a nossa prece final. Gostaria de fazer? Quer fazer? Não? Pode fazer à vontade. Tá bom. Permissão do nosso amigo aqui e agradecer bastante a Jesus por essa oportunidade. Vamos elevando o nosso pensamento. Eu gostaria que todos nós pudéssemos imaginar nesse momento o Cristo sentado à beira do Genezaré e nós sentados à sua volta, à beira do lago, enquanto o Cristo fala para nós das bem-aventuranças, da misericórdia, das bem-aventuranças da paz, e que todos nós possamos conseguir, com essas esperanças dadas pelo Cristo, colocarmos o cristianismo em nossos corações, em nossa vida. Pedimos humildemente, Senhor, que fluidifique as nossas águas na casa de cada um dos nossos companheiros que nos assistiram, que também possa derramar luzes e bênçãos sobre os nossos corações, tão amigos, tanto dos encarnados que aqui estão, quanto também dos desencarnados. Agradecemos a espiritualidade bondosa desta casa por ter nos orientado a palavra e também o coração. E pedimos, Senhor, muito humildemente, sob a Tua autorização magnânima, a permissão
para encerrar nosso encontro de hoje e que possamos ir para casa com muita paz nos corações. Que assim seja, hoje, agora e todo sempre.